os homens, eu atravessava a rua com os touteiros quando olhei um aviso que dizia: cuidado, olhe para a esquerda e para a direita antes de atravessar. Segurei os touteiros, mostrei o perigo. Os touteiros cuspiram no rio. Direita, esquerda, tudo a mesma esterqueira. Então eu respondi o que o poço havia me dito. Direita e esquerda, os dois são bota e fada. Os dois a mão que esmaga. Rugido, garra sobre teu livre-arbítrio. Os touteiros quase desmaiou o padre. Josu, que foi isso? Que foi que te ensinou? Que nada, estou. São apenas palavras que me vêm de repente. Eu falo, mas eu nem sei do que se trata. É uma coisa que eu escuto aqui no meu ouvido, mas eu não sei de rugido, não sei de livre-arbítrio. Josu, fala baixo. Eu juro que não arrepio. Ando ficando triste com essas coisas. Isso de ouvir a voz no fundo do poço é muito bonito, mas sem querer me deu uma vontade de repetir. Ontem eu chorei muito lá dentro e gritei: Deus! Deus! E o poço respondeu: fogo, Josu, o que mora em ti, fazedor do poema. As palavras metem medo. É isso, sim. As palavras de dentro metem medo. Seria melhor ficar mudo. Escuta, Guzmão, às vezes me vem uma vontade de nunca mais falar. Quê? De ficar mudo para sempre. Quê? Isso é besteira, Josu. Eles te prendem. Quem? Eles. E por quê? Ah, porque porra, Josu, todo mundo sabe que tu fala. De repente tu fica mudo e não cola. Mas não é quando a gente fala que eles prendem? Prendem também se tu fala besteira. E o que é besteira, pessoal? Besteira, Jesus, é pensar. Entendes? Meu pai, eu pensei meu pai para aquele lá de cima, não para quem me meteu com a mãe. Com a minha, perdão. Meu pai, se pensar é besteira, o que sou eu? Como eu não estava dentro do poço, mas estava fora, dentro da casinha de tábua, ninguém respondeu. Ainda bem. Então o Guzmão disse: tu é raro, Josu. Tu não é daqui. Raro deve ser alguma coisa diferente daquilo que eu pensei. Hoje acordei muito triste porque vi que meu rato está perdendo pelo. Sempre passei babosa uma vez por semana, todos que eu tive, nenhum perdeu pelo. Pelo bonito, brilhoso de todos. Talvez a tristeza que eu ando sentindo afetou meu rato. Os bichos entram muito na gente. Jesuada, o rato não tá bom. A Jesuada diz que é bom passar pólvora com limão, porque isso deve ser sarna. O Guzmão diz: pelo amor de Deus, me fala em pólvora. Por quê? Porque bum, é o que eles pensam, te prendem. Mas eu não quero pulverizar ninguém, Guzmão. Eu quero pólvora, remédio pro meu rato. É? Vai falar isso pros caras. Me vende pólvora. Agora, olhando pelas luzes, assim que as pessoas me olham de um jeito diferente. Pode ser impressão minha. Deve ser. Talvez porque eu ando pensando muito em como conseguir pólvora. E a gente se adivinha o pensamento da gente quando o pensamento é muito pensado. Pólvora para curar todos os ratos do mundo. Pólvora para curar todos os ratos do mundo. Pólvora para curar todos os ratos do mundo. Meu pobre pai general,
Que será que foi feito dele? Gostaria de saber exatamente como é um general por dentro, porque por fora eu sei, ele é todo amedalhado e às vezes tem os colhões compridos como as palmas, não é? Mas por dentro, estou... Que bom que eu te encontrei. Olha meu rato. A Josué diz que é bom passar pólvora. Josu, conta aí que te vai pela cabeça. Pólvora com limão passada. Tá bom, esquece. Só o limão. Outra coisa, estou. Você que sabe tudo, explica pra mim direitinho como é um general, como ele se sente Então sentamos os dois no banco da praça. A praça é muito bonita. O que atrapalha um pouco são os alto-falantes. O tempo inteiro toca a marcha. O tempo inteiro tem um homem berrando depois da marcha. Tem também crianças repetindo a mesma música que sai dos alto-falantes. Estou terço a ponta, um menino com a metralhadora de brinquedo fazendo tá pra gente.